nesse bloco eu volto a conversar ao vivo com o repórter Leandro de Souza, que está acompanhando agora os bastidores, né, pós-anúncio oficial do novo plano agrícola, né, o plano empresarial aí para a safra 24-25. O Leandro já está aqui posicionado. Leandro. Então, Simone, a gente continua aqui repercutindo o anúncio do Plano Safra 2024-2025 para a agricultura empresarial, como o governo define. Houve aí mais uns 108, houve aí mais 108 bilhões de reais que devem vir aí das linhas de financiamento de letras de crédito do produto rural e também as linhas, as CPRs, né? Que vão, de certa maneira, acabar injetando recursos, mas que, na avaliação de maneira geral, isso já são recursos que deveriam estar contabilizados dentro do volume total. Uma certa divergência em relação a esse recurso. O governo diz que é dinheiro novo que entra, o setor avalia que, na verdade, são recursos que já estão incorporados ao volume total do Plano Safra. Depois a gente continua, então, repercutindo aqui. Ao meu lado, o senhor Vanderlei Ataídes, que é o presidente da AproSoja do estado do Pará, que está aqui conosco. Prazer recebê-lo aqui. Também, obrigado. Satisfeito com o anúncio do Plano Safra que foi feito agora há pouquinho? Olha, embora o governo tenha um esforço gigante para atender o agro brasileiro, é um volume maior do que o ano passado, próximo do ano passado, maior. Não vai atender totalmente a nossa demanda do Brasil, mas é um esforço, a gente sabe, acredito que ajuda bastante o agro brasileiro a desenvolver e a gerar essa força motora que é a atividade no interior do Brasil, que é o agronegócio. Fazendo um desdobramento, a gente tem alguns pontos que eles acabam sendo bastante sensíveis. A questão da taxa de juros, que foram anunciados aqui, de 7% a 12%. A avaliação, de maneira geral, foi de que ela está muito elevada, considerando que a gente vive um ano de margens achatadas, de juros elevados, custos também bastante elevados, pressão inflacionária e pressão sobre o dólar. Como é que o senhor vê essa questão da aplicação da taxa de juros, da divulgação? Exatamente. Uma taxa de juros nessa proporção, o agricultor não aguenta. Então, era importante que nós tivéssemos mais uma redução dos juros aí, porque hoje a gente que trabalha com atividade agrícola, a gente sabe quanto é difícil, a margem de sobra do agricultor ela é muito pequena, então o juro não deixa aí de ser um pesadelo para o agricultor, né? Então, realmente, essa fase do juro aí, ela deixa a gente bem, numa zona bem de desconforto hoje para a nossa atividade. O Bruno Luque, eu falei agora há pouquinho com ele, que é diretor técnico da CNA, ele deixou claro que se tivesse que se escolher entre queda de juros das linhas de financiamento ou um aumento do volume de recursos, era melhor ter um aumento do volume de recursos. Como é que o senhor enxerga esta questão? Isso é ficar como se correr pega, né? O aumento de recursos com certeza vai atender mais o agricultor do país, mas o juro, você tem um juro diminuído, também você consegue ter uma liquidez, um ganho melhor na atividade. E isso deixa de levar algum agricultor para a zona da inadimplência, né? Mas se tiver mais recursos, com certeza, eu acredito que escolher entre um outro, eu acho que era mais importante ter mais recursos. Mas o agricultor vai ficar reticente, vai botar bem na ponta do lápis para saber se vale a pena pegar o recurso financeiro no banco. O agricultor tem que saber fazer conta. Não adianta, o agro hoje não é para amador mais. O camarada hoje se manter dentro da atividade da agricultura. Lembra que ele planta, ele não sabe quanto vai colher, ele não sabe se vai ter a chuva na hora certa, ele não sabe se vai ter pragas na sua lavoura. E aí, se ele for brincar de plantar, não fazer conta, ele pode se dar muito mal. Então, ele tem que ir bem, com muita cautela nesse momento aí. Não é porque está o CPF limpo, que a gente gosta de falar isso no nosso linguajar do campo, que você vai lá e vai se apoderar de recursos, depois você pode ter problema. Então, isso é uma coisa real. O presidente Lula falou muito em incorporação tecnológica, fez até uma comparação com a indústria e, inclusive, fez questão de destacar que um grão de soja, por exemplo, carrega muito, um pacote tecnológico acumulado aí de muitas gerações, de muita pesquisa. Mas, da maneira como a coisa foi apresentada e com os custos do jeito que a coisa está andando ao longo desse ano, fica bastante complicado. Até porque vocês estão de olho também nessa questão do câmbio, né? Bastante preocupado, o senhor até me demonstrou preocupação em relação ao câmbio, à pressão do câmbio neste momento aqui no Brasil, não é isso? Não, com certeza. A tecnologia chegou, nós estamos pagando mais caro por isso também. O produtor está tendo mais tecnologia, mas ele está tirando mais dinheiro do bolso para ter essa tecnologia. Desde uma semente aos maquinários, tudo, você hoje tem um custo maior dessa tecnologia.
E com relação a essa questão aí, ela é muito preocupante do dólar. Por exemplo, de 2 semanas para cá, eu tenho procurado os valores de troca de soja na região nossa lá. Nós já tivemos um incremento aí de 3 sacos de soja, alguns pacotes devido a essa questão do aumento do dólar. Porque o pessoal está procurando agora para fechar seus pacotes, para fazer suas compras de insumos. E aí nós sabemos, nossos fertilizantes são tudo balizados em dólar, os químicos, né? Até a nossa semente, que é daqui de dentro mesmo, mas ela não está barata. Então, hoje, esse incremento de dólar, o plano safra foi calculado para trás. Nós não tínhamos esse custo que nós estamos tendo hoje. Então, hoje os fertilizantes estão subindo, embora o pessoal fale que baixou, mas está tendo um aumento aí. O pessoal não está nem fechando algumas coisas aí, por causa de alguns pacotes, alguns negócios por causa do dólar, que ninguém sabe o que vai acontecer. A última questão que eu não posso deixar de falar com o senhor é sobre o seguro rural. Aqui 1 bilhão e 600, segundo o ministro, ficou meio confuso, até faço questão de destacar isso para o nosso público, porque eram 940, o ministro falou em mais 200, chegou a um número de 1.600. Eu tenho dito o seguinte, ainda que seja 1.600, ficou bem abaixo da expectativa, ou pelo menos da necessidade que o setor produtivo tem, né? Com certeza, ficou abaixo. O nosso seguro rural, se você for pegar de nível do país todo aí, nós já temos uma dificuldade do seguro rural ser eficiente. Já tem essa dificuldade enorme. Então, o recurso pode ser pequeno mesmo e ainda tem essa questão da cultura nossa de seguro. O acesso hoje, você ter um seguro agrícola é complicadíssimo. Muitas áreas não têm cobertura de seguro nesse país, mas muitas mesmo. Então, é uma situação também que a gente encara aí com certo receio. Além do recurso ser pouco, muitas vezes o produtor chega no banco e não consegue captar o dinheiro. Não consegue. Nós temos muitas formas de financiamento de lavoura nesse país afora, que é as trocas, né, com as trades, fazer os barter aí, ali não tem seguro. Entendeu? Ali não opera com seguro aí também. Fora os bancos, tem essa forma de financiamento que nós temos aí no país. Aí. Tá bom, eu agradeço demais a gentileza da entrevista, foi um prazer ter conversado com o senhor. Obrigado. Eu conversei então com o senhor Vanderlei Ataídes, ele que é presidente da AproSoja lá do estado do Pará, e eu volto com você então aí no estúdio, Simone.